Doutrinas do Novo Testamento. A regeneração dos discípulos. João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A outorga do Espírito Santo por Jesus aos seus discípulos no dia da ressurreição não foi o batismo no Espírito Santo como ocorreu no dia de Pentecostes. Era realmente a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cristo ressurreto saturavam e permeavam os discípulos. Durante a última reunião de Jesus com seus discípulos, antes da sua paixão e crucificação, ele lhes prometeu que receberiam o Espírito Santo, como aquele que os regeneraria. Habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Jesus agora cumpre aquela promessa. Da frase assoprou sobre eles, no capítulo 20, versículo 22, infere-se que se trata da sua regeneração. A palavra grega traduzida por soprou, enfusao, é o mesmo verbo usado na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, em Gênesis 2, versículo 7, onde está escrito que Deus soprou em seus narizes, de Adão, o fôlego da vida. Então o homem foi feito alma vivente. É também o mesmo verbo que se acha em Ezequiel 37, 9. Assopra sobre estes mortos para que vivam. O uso que João faz desse verbo neste versículo indica que Jesus estava lhes outorgando o Espírito a fim de neles produzir nova vida e nova criação. Isto é, assim como Deus soprou para dentro do homem físico o fôlego de vida e o homem se tornou uma criatura nova, em Gênesis 2:7, assim também agora Jesus soprou espiritualmente sobre os discípulos e eles se tornaram novas criaturas. Mediante a sua ressurreição, Jesus tornou-se em espírito vivificante. O imperativo receber o Espírito Santo estabelece o fato de que o Espírito, naquele momento histórico, entrou de maneira inédita nos discípulos para neles habitar. A forma verbal de receber está no aoristo imperativo, no grego lebete, do verbo lambano, que denota um ato único de recebimento. Este recebimento da vida do Espírito Santo antecede a outorga da autoridade de Jesus para eles, bem como do batismo no Espírito Santo pouco depois no dia de Pentecostes. Antes desta ocasião, os discípulos eram verdadeiros crentes em Cristo e também seus seguidores segundo os preceitos do antigo concerto. Porém, eles não eram plenamente regenerados no sentido da nova aliança. A partir de então, os discípulos passaram a participar dos benefícios do novo concerto baseado na morte e na ressurreição de Jesus. Foi também nessa ocasião, e não no Pentecostes, que a igreja nasceu. Isto é, uma nova ordem espiritual, assim como no princípio Deus soprou sobre o homem, até então inerte, para de fato torná-lo uma criatura vivente na ordem material. Este trecho é essencial para a compreensão do ministério do Espírito Santo entre o povo de Deus. Os discípulos receberam o Espírito Santo, isso é, o Espírito Santo passou a habitar neles e os regenerou antes do dia de Pentecostes. E o derramamento do Espírito Santo em Atos 2:4. Isto seguiu-se a primeira experiência. O batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes foi, portanto, uma segunda e distinta obra do Espírito Santo na vida dos discípulos. Estas duas obras distintas do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus são normativas para todo cristão. Ou seja, todos os autênticos crentes recebem
o Espírito Santo ao serem regenerados. E a seguir, precisam experimentar o batismo no Espírito Santo para receberem poder para serem suas testemunhas. Não há qualquer fundamento bíblico para se dizer que a outorga por Jesus do Espírito Santo, no capítulo 20 e 22 que nós lemos, era tão somente uma profecia simbólica da vinda do Espírito Santo no Pentecoste. O uso do aorista imperativo para receber denota recebimento naquele momento e naquele lugar. Amém.